Fala galerinha aí da arquitetura, pessoal aí que está nos acompanhando no Voilá, Felipe aqui com vocês. Hoje eu quero trazer aí um assunto que ele é muito importante para a gente desenvolver os nossos projetos. O que é isso, Felipe? Tu vai trazer a solução para os nossos problemas. É um botão que eu aperto o render e tudo está pronto? Não, isso não existe. O que eu vou trazer para a gente hoje? Vou trazer aí técnicas para nos auxiliarem a fazer a nossa pós-produção. E o que é? Moodboard. Moodboard, como é que se diz essa porcaria? Eu não sei. O que é o moodboard? Moodboard é um quadro, né, com diversas gravuras que vai expressar o nosso mood. Tá, mas o que é mood? Humor. Então, através do moodboard, a gente consegue definir o humor que o avião vai passar agora. Com o moodboard, a gente consegue definir o humor do nosso projeto. Tá, mas como que a gente faz isso? Pegando imagens aleatórias da internet, na verdade não tão aleatórias assim, né? De acordo com o humor que a gente quer passar para o projeto, e a gente faz uma montagem de um quadro, onde a gente vai se basear para fazer a pós-produção do nosso projeto, para chegar num resultado final, tanto de um projeto de interiores, como um projeto de edificação, paisagismo, e aí vai aonde a imaginação de vocês quiser usar essa ferramenta. São várias imagens diferentes, algumas com tons puxando para um lado, outras com outros tons. Aqui a gente pode ver tons mais azuis, puxando também para alguma coisa de verde, outros aqui com tons mais avermelhados. A gente tem aqui um moodboard de praia. Aqui também posso mostrar para vocês um moodboard um pouco mais de um clima frio. E com isso a gente consegue construir aí o nosso moodboard para fazer a pós-produção aí das nossas imagens. Então vem comigo aí que eu vou mostrar como que a gente faz uma pós-produção com moodboard e no final aí quero saber de vocês se ficou parecido ou não. Então, bora lá, vamos para mais uma aula do nosso curso. Então eu tenho minha base aqui, que eu vou fazer uma pós em função de um moodboard que eu já tenho desse apartamento conceito. Eu montei o moodboard a partir de algumas imagens que eu fui adquirindo na internet e agora eu jogo ali para dentro do meu arquivo principal. E com isso eu consigo ter uma referência dos elementos que eu coloquei nesse moodboard, como também as cores, para ir complementando essa pós-produção com referência. O resultado final vai chegar bem parecido com o moodboard, mesmos sons, cores, como também as materialidades. Então eu já faço de cara uma pastinha para colocar o moodboard dentro. Eu gosto de organizar bem os meus layers para não ficar nada solto. E olha só, por exemplo, eu tenho a mesma poltrona ali, como também vou trabalhar as mesmas texturas aqui. Então, como eu falei antes, gosto de trabalhar com pastas, vou colocando aí várias pastas, fiz a principal, já altero a cor dela, coloco ali a minha camada principal ali dentro, crio outras pastas para ir mudando os nomes referentes a cada elemento que eu vou colocar. Por exemplo, o piso, já troco a cor para vermelho, e com isso eu vou selecionando as áreas do meu piso, seguro ali o Ctrl para selecionar mais áreas, não tem problema se esquecer, eu posso depois selecionar também elas, vou selecionando, ali acabou pegando a cortina, então eu vou ter que pegar e fazer com um laço poligonal para eu ter um controle maior da minha seleção nesse caso aqui. Faltou ali aqueles cantinhos, selecionei também, seleciono ali o que faltou e eu tenho todo o meu piso selecionado. O que acontece agora? Com isso eu seleciono a minha pasta, crio uma máscara e eu crio automaticamente uma máscara ali na pasta que vai servir da seguinte maneira, que quando eu inserir ali dentro uma textura daquela pastinha, vai aparecer só onde está em branco e consequentemente no nosso piso. Peguei meu piso ali, joguei aqui para dentro, vou replicar esse piso para ter ele no mesmo padrão ali maior. Vou jogando para o lado, copio as camadas, agrupo e com isso eu consigo ter um padrão no meu piso, uma textura maior, nesse caso aqui, para poder jogar ali para dentro da pasta. Mesma coisa, joguei para cima, vou agrupar eles e agora eu redimensiono para ficar numa escala certa, no grão certo. Dei um ok, novamente vou fazer para o lado para eu poder jogar só uma textura para dentro dessa pasta e redimensionar ela da maneira correta. Agrupei tudo e agora sim eu tenho a minha camada da textura do piso. Dupliquei ela só para ter ali como uma base, ali uma cópia de segurança, jogo lá para baixo e agora dentro da pasta, né, que eu joguei, eu começo a redimensionar a minha textura, cuidando para preencher todos os espaços em branco. E agora o meu piso está do tamanho certo, os detalhes bem corretos ali. Troco o Blending Mode para multiplicação, para não perder as informações das linhas, né? E com isso eu consigo ver bem essas linhas que vieram da minha base. Essa base aqui que eu obtive do SketchUp de uma maneira bem rápida. O foco mesmo aqui é a pós-produção. Então, pasta seguinte, vou trocar aqui o nome dela para corte.
Pego a minha varinha mágica e vou complementando aí as partes do corte, ó, que não apareceram. E eu quero que fique em preto. Então com isso eu vou selecionando com a varinha mágica na camada principal. Jogo ali para cima uma camada nova ali dentro da pasta corte. E agora tudo que eu pintar ali dentro vai estar dentro dessa pastinha ali. Algumas linhas elas acabam vindo do SketchUp. Então eu começo na camada principal mesmo. Peguei ali a minha ferramenta pincel, um seletor de cor branco. Eu começo a pintar mesmo na camada principal ali e eu vou cancelando aí essas linhas que passaram no meu modelo. Então agora na sequência eu mudei ali o nome da minha pasta para tapete. Vou começar a selecionar aqui as informações do tapete para inserir a textura ali conforme o mood board também. Crio uma máscara e agora eu vou jogar para dentro a textura para completar aí essa informação do desenho. Jogo aqui para dentro do Photoshop aí um JPEG com a minha textura do tapete. Ela veio com alguns ângulos de distorção, então segurando Ctrl eu vou ajustando isso para depois jogar ali para dentro da pasta e conseguir obter aí a textura na sua perspectiva certa. Dou um OK, jogo ali para dentro. Podemos observar ali que acabou invadindo um pouquinho do sofá e eu começo a cancelar isso aí, pintando de preto a minha máscara. Sigo então agora para a textura do meu sofá, é o próximo. Então vou para a internet ali procurar. Arrasto ali para dentro do meu Photoshop a textura de tecido. E com isso agora eu vou começar a redimensionar e a trabalhar essa textura para ficar bem ali legal no meu sofá. Dou uma diminuída, uso essa técnica aqui de virar verticalmente, consequentemente eu já consigo cancelar ali aquela separação que tem das texturas, uma textura nova com a outra, e começo a copiar para o lado, sempre cuidando para não aparecer aí essa parte das uniões da textura. Posiciono bem no sofá, eu gosto de duplicar a camada sempre para ter aqui uma cópia de segurança. E no caso, uma das texturas eu jogo para dentro da pasta, vou trocando aqui o nome da pastinha para sofá. Pego a minha camada principal, varinha mágica, começo a selecionar as áreas que eu quero criar a máscara. As partes que eu não tenho informação, eu preciso ir com laço poligonal. E com isso eu tenho a área do meu sofá toda selecionada. E agora eu tenho a minha textura do sofá ali dentro. Na sequência, vou pegar a parte ali do veludo que eu quero inserir nas minhas poltronas ali. Joguei aqui uma textura de veludo em vermelho, mas claro que a gente está trabalhando ali com verde, eu vou precisar depois cuidar um pouquinho em relação a isso. Cuidando sempre para não ficar essa linha entre as texturas. Vou criar aqui a pasta da poltrona, seleciono as áreas da poltrona, vou fazer essa seleção em uma pasta só, então crio a máscara e agora eu arrasto uma das texturas ali para dentro e a gente tem aqui essa textura em vermelho. Troco o Blending Mode para multiplicação para aparecer as linhas e eu já vejo que ficaram algumas áreas ali aqui em branco. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pintando com o meu pincel, com a cor branco no seletor, a máscara da pasta poltronas para mostrar a minha textura aparecendo nessas áreas aí. Vou fazer agora com as cortinas a mesma coisa que eu fiz com todas as texturas desse modelo até agora. Novamente vou ali na minha camada principal selecionar, para depois criar uma máscara na pasta cortinas e inserir dentro a textura que eu quero para essas cortinas aí, preenchendo com informação o meu modelo. Arrasto para dentro e jogo ali dentro da pasta cortinas. Não gostei dessa textura, ela ficou muito marcada, então vou copiar o veludo e arrastar ali para o lado. Da mesma maneira, eu vou mudar o Blending Mode ali e agora sim eu começo a ajustar a informação. Com o meu pincel, eu vou pintando de branco a máscara ali do que faltou, desse branquinho que está aparecendo. Eu começo a preencher aqui com o veludo as partes em branco da cortina. Show de bola, tá ali a cortina, mas está em vermelho. O que eu vou fazer? Clico em Matiz Saturação, vou ali em Colorir e eu começo a trocar ali as propriedades, ó, tiro a saturação, aumento a luminosidade e com isso a minha cortina que era vermelha, o meu veludo, né, ficou em cinza. Vou pegar o mesmo veludo com a mesma propriedade de matiz de saturação e vou arrastar para o sofá porque eu não gostei muito desse resultado da primeira textura de tecido. Essa de veludo está mais interessante aí para o desenho como um todo. Ó, nesse caso aqui eu esqueci ali preencher um cantinho, não tem problema, só voltar na pasta ali na máscara, selecionar a área, vou pintar em branco a máscara, já aparece a textura ali nessa área. Então vou trocar aqui de novo as cores, vou ali em matiz de saturação, já começo a trocar a saturação para verde, vou buscar o mais próximo ali do meu mood board, mexer um pouquinho aqui na matiz. Então nesse caso aqui eu estou criando uma nova pasta, cortina do quarto, e vou fazer o mesmo procedimento que a gente fez na cortina da sala. Então com o meu laço poligonal eu vou pegando ali o que faltou de informação para poder conseguir fechar essa seleção aqui e inserir ali dentro a textura.
crio uma máscara na pasta e agora eu arrasto a mesma propriedade ali para dentro da pasta. Eu só preciso arrastar ali a textura para a cortina de cima do quarto e eu tenho exatamente iguais as texturas, tanto da cortina da sala quanto da cortina do quarto. Show de bola, nosso desenho está sendo agora complementado com informações. Crio uma nova pasta aqui, concreto. Vou começar a selecionar todos os meus elementos de concreto no meu modelo. Crio a minha máscara ali na pasta e copio a textura de concreto aqui para dentro, sempre redimensionando ela, replicando essa textura e jogando ela para sua respectiva pasta. Olha ali, minha mesa agora está em concreto, como também a mesinha ali lateral. Troco o Blending Mode para multiplicação, de novo para aparecerem as minhas linhas mais fortes. E sigo criando as pastas aqui, para ir colocando as texturas na parte que ainda está em branco do nosso desenho. Vou complementar aqui o pé com a madeira, mesmo esquema. Com a textura da minha biblioteca de madeira, eu jogo ali para dentro do Photoshop, redimensiono e agora eu vou replicar ela novamente, agrupo todas elas, posiciono ali na área que eu quero agora dentro da pasta com a máscara. Olha só como eu já estou indo buscando os tons do meu mood board. Então a madeira ela segue ali a moldura do quadro, como também combina com o metal do pendente. E sigo preenchendo os brancos do nosso desenho aqui, agora no móvel ali da cozinha e do banheiro. Vou fazer aqui uma madeira em cinza, seleciono toda a área. Nesse caso aqui eu crio uma camada dentro da minha pasta e eu vou utilizar a cor cinza. Troco o Blending Mode para multiplicação. Olha ali como faltou alguns cantinhos, não tem problema, vou pintando, sempre selecionando a camada que eu quero pintar. Vou criar aqui outra pasta na sequência para começar a preencher aqui a cama. Vou jogar esse veludo, que eu já tenho aí as propriedades ali para dentro, depois de selecionar. A gente consegue observar que o apartamento está sendo feito nos mesmos tons. A gente até utiliza as mesmas texturas para não fugir muito aí do nosso mood board. Vou deixar um pouquinho mais claro. E vou colocar um mármore Carrara aqui na parte da minha cozinha. Com isso eu crio uma pasta, mármore, e depois de selecionar a área ali que eu quero que a textura apareça, é só criar uma máscara e jogar a textura ali para dentro. Jogo a textura para dentro, troco o Blending Mode e agora eu tenho meu mármore ali dentro. Agora eu crio uma pasta ajustes para ir preenchendo aí o que faltou de informação, como os metais, ali a parte de vegetação. Vou até buscar aqui no pincel a cor ali do metal do mood board e numa camada nova eu vou pintando com pincel mesmo. Vou criar uma pasta nova aqui para colocar uma textura nas paredes, para conseguir ter um efeito, principalmente de sombra aí, não ficar esse branco se destacando tanto na representação. Depois de selecionar tudo, eu vou copiar para dentro novamente uma textura, daí eu consigo controlar o quanto eu quero que apareça essa textura na representação. Jogo para dentro da pasta com a máscara, vejo que ficou muito forte, troco o Blending Mode para multiplicação, olha ali como ficou forte, vou tirando a opacidade, com isso eu consigo controlar aí o que eu quero que apareça. Não esqueço aqui de preencher principalmente os elementos que aparecem, muito como a planta que vai ser em verde, diferente do cinza que é um pouquinho mais discreto. Insiro ali dentro uma textura da planta e vou controlando essa matiz de saturação para não ficar muito forte aqui destoado do resto do desenho. Indo para os finalmente, eu já oculto aqui o meu fundo branco, eu vejo que se eu ocultar ele vai faltar informação. Então eu pego e vejo que faltou aqui o preto na parte do corte, seleciono ali, mesmo estando em preto, porque isso aqui veio do meu desenho principal, pego a cor ali em preto, a mesma, e pinto com a lata de tinta na mesma camada do corte da parede, já oculto o fundo e eu consigo ver ali aparecendo agora essa informação em preto. No final, quando eu ocultar toda a minha base, eu vou ter todas as partes preenchidas e vai ficar um efeito bem legal. Seguindo então essa lógica, eu vou preencher o que faltou. Faltou essa parte aqui de fora, como também as esquadrias. Claro que eu não vou preencher em branco, vou colocar um cinza bem claro. Na minha pasta ajuste branco, mudo a cor do seletor e pinto ali as áreas que faltaram. Vou deixar um pouquinho mais claro ainda, ficou um cinza um pouco escuro. E agora eu crio uma camada nova, que eu vou pintar ela em branco. Agora ela ficou acima das minhas linhas do meu modelo principal, deixando muito mais suave a maneira de representação. Se eu arrasto para cima a minha camada das linhas, eu já consigo ver elas voltando aqui. Eu consigo ajustar aqui também algumas informações que faltaram. Seleciono as prateleiras. Ali na minha pasta ajuste brancos, crio uma camada nova e pinto também de um cinza para eu ter a informação nessas prateleiras, não ficar um branco absoluto, porque quando a gente tirar as linhas, eu quero que apareça minimamente elas. Faltou ali algumas áreas da parede em cinza, vou ajustando, roubo a cor ali do cinza do painel
E agora eu vou pintar na camada do painel de cinza novamente. Agora o meu desenho praticamente todo preenchido aí com as informações. Quando eu oculto as linhas principais, olha como fica com esse detalhe aí, como se as linhas fossem em branco. Um jeito bem legal de representar aí mais conceitual. Para aparecer as linhas em branco que não foram preenchidas ali, eu vou ajustando aqui, pintando de branco mesmo, para depois quando eu ocultar tudo, ficar com esse detalhe das portas aí não se encostando. Oculto as linhas e agora fica bem mais interessante aí esse detalhamento. Então o que eu senti falta ainda, pessoal, foi um pouco de detalhamento mais nas esquadrias, né? Quando eu oculto as linhas, tudo desaparece. Então nesse caso aqui eu vou pintar com uma cor um pouquinho mais escura, para quando eu ocultar essas linhas, aparecer alguma informação nas esquadrias e não ficar aí meio estranho. Pinto e troco o Blending Mode para multiplicação. Olha ali como a gente já consegue ter uma melhor noção ali do que está acontecendo. Vou mudar um pouquinho ali da luminosidade. E com isso eu consigo controlar a cor aí da minha esquadria. Mesma coisa na da frente. Seleciono a minha camada principal. E pinto na mesma camada que eu pintei anterior. Porque eu já vou aproveitar até o mesmo efeito ali da luminosidade. Tirando as linhas, eu obtenho exatamente o efeito que eu gostaria, com as linhas em branco, deixando tudo mais suave e seguindo o mood board, que era aí a base, né, para a nossa representação, onde a gente gostaria de ter chegado. E esse é o resultado final. Então, galera, essa foi a nossa aula de pós-produção com mood board. Então eu consegui fazer aí um mood board através de imagens que eu tinha como referência, queria chegar naquele resultado. Então a gente pode até ver que os tons estão bem parecidos. Também os elementos eu utilizei ali, a poltrona verde também foi para pós-produção, o piso também acabou indo. Então eu consigo chegar num resultado aí que eu gostaria desde o início, que estava na minha cabeça, muito mais fácil passar para a tela e visualizar antes de fazer a pós-produção. Curtiu? Fala aqui para mim o que vocês acharam dessa pós-produção e bora lá representar bem a arquitetura. Até a próxima, é nóis! É nóis, velho. Não? É nóis. É nóis não, né?